Beleza, acho que começou. Beleza. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e essa aqui é alguma temporada, eu não sei qual é, das sessões de engenharia, né? E, enfim, eu trouxe os caras aqui para a gente conversar sobre legado, né? E eu vou deixar eles se apresentarem aí, por favor, fique à vontade para se apresentar em ordem alfabética. E veja aí quem é o primeiro aí. Eu acho que é o Jefferson, né? O primeiro sou eu, né? Bem, sessão de engenharia, né? Eu sou o Jefferson Quezado, o coelho do Twitter, né? E, cara, foi um prazerzão ser chamado para falar de legado, que ou coisa chata para falar, mas ou coisa divertida para falar, né? Eu tenho sentimentos mútuos em relação a isso, e isso me deixa mais animado em relação a tudo. E, tirando isso, eu escrevo um blog, né? De computaria, falo bastante coisa lá, vários assuntos e muita coisa de computação teórica, né? Então, dá uma passada lá. Beleza, acho que é o Leandro agora, né? Eu sou o Leandro Proença, aí nas redes sociais é conhecido como Leandro NSP, aí, o Leandrons. Eu sou programador há mais ou menos aí 15 anos. Atualmente eu trabalho mais ali focado em Ruby, na tecnologia Ruby, já trabalhei com Java, um pouco de Python. Tem também um pezinho ali no DevOps também, gosto de atuar um pouquinho com a área de DevOps, ali tá sempre em sintonia com as tecnologias, com a forma como as coisas avançam e tal, e também já trabalhei com alguns legadinhos aí, né, um legado aqui, um legado ali e tal, alguns projetos mais voltados para Greenfield também, que é um projeto mais fancy, assim, de trabalhar, mas também legado, acho que é um tema legal, dá pra gente conversar aí. Tem aí dois brabos aí, né? O Coelho e o Ponte, né? Vamos pegar muita coisa aqui com eles. Valeu, gente. Obrigado pelo convite aí, é isso. Opa, obrigado aí pelo convite, Carlos. Bom demais estar aqui com vocês, tá? Meu nome é Rafael Ponte, também conhecido como Marajá dos Legados. Acho que vocês vão entender por quê. Eu tenho 20 anos aí de carreira, vou fazer 40 anos amanhã, então metade da minha vida foi com desenvolvimento de software e lidando com legado, seja direto ou indiretamente. E aí, nesse meio tempo, que eu aprendi foi que legado não é ruim. Legado é um excelente momento de aprendizado com os erros e acertos de quem está no passado. Acho que talvez a gente possa compartilhar isso aqui um pouquinho nesse papo hoje. Beleza. E eu sou o Carlos, né? Eu sou engenheiro DevOps aqui numa empresa, numa consultoria aqui em Portugal, que é a Integer. E atualmente eu estou trabalhando mais na área de dados, né? Eu sou DevOps, mas meus clientes são da área de dados. Mas enfim, tudo que eu faço é coisa de DevOps, né? Não tem nada assim. Deixa as coisas de engenharia de dados, porque engenharia de dados, cientista de dados. Minha parte é DevOps, não tem diferença nenhuma de um DevOps comum. Mas assim, antes de eu estar nesse cliente atual, assim, sempre, como eu tenho bastante experiência, fui chamado para apagar incêndios aí. Acho que a primeira temporada dos meus vídeos da sessão de engenharia, assim, tinha muita coisa relacionada com dor de cabeça que eu enfrentava nos clientes aí, que era relacionada a legado, né? E, assim, basicamente, eu já queria gravar esse vídeo já tem um tempo, porque, assim, sempre as coisas que a gente conversa aqui acaba me fazendo lembrar de algumas situações e eu tenho que falar sobre isso, etc. E eu acho que eu trouxe as pessoas certas aqui para a gente conversar sobre isso. E, enfim, né? Então, vamos começar. Vou começar com a primeira pergunta. É uma pergunta simples, mas pensem que vocês estão explicando para a tia de vocês, né? Vocês não estão explicando para, sei lá, nem para júnior, nem para gente da nossa área. Penso que vocês estão explicando essa primeira pergunta, né? De uma forma simples. Aí, o que é legado, né? Assim, na área de tecnologia. Eu não quero que fale especificamente para software legado ou código legado, eu quero que fale no geral, assim, o que é para cada um de vocês. Do ponto de vista de vocês. Também não quero uma coisa acadêmica, né? Nossa, é isso, aquilo, e eu quero ir dessa forma, né? Então, fica à vontade para responder aí. Vamos lá, em ordem alfabética, essa primeira pergunta. Depois, as outras perguntas pode ser à vontade aí, quem quiser responder. E vamos deixar o papo rolar. Cara, legado é aquilo que seus antepassados devs deixaram de cagada para você. Em compensação, você não pode simplesmente pegar a cagada, jogar fora, porque afinal você não sabe como é que aquilo dali funciona direito, né? Simplesmente jogar fora, talvez você esteja fazendo mais cagada do que deixando aquilo dali, né? Então, o legado é aquilo que os seus antepassados deixaram para você tomar de conta. É um livro, num idioma estranho, que você vai ter que aprender a ler e domar. Legal. Legado, para mim, é o sobrenome do Rafael Ponte, né, Marajá dos Legados. Então, aqui, eu estou um pouco com o Jefferson também, né, com o Coelho nessa definição. Para mim, legado, embora para muitas pessoas tenha uma conotação um pouco negativa, para mim ela acaba até sendo um pouco positiva, no sentido de que deixou ali alguma coisa que eu vou ter que tomar conta, né? Então, eu não vejo como viés negativo, assim, que muitas pessoas querem correr de legado. Eu gosto de correr de legado, gosto de desafios de
estruturar as coisas para deixar então elas fáceis de manter. Já trabalhei em legados, inclusive, que ninguém queria mexer. É impossível dockerizar isso aqui, não tem como, e a gente, com um pouco de paciência, foi indo, comendo pelas beiradas, e até que foi possível dockerizar, colocar algumas práticas, ou seja, para mim o legado, ele tem um pouco disso, assim, sabe? Você acaba herdando ali a história. Então, tem muito contexto ali envolvido no legado, né? Muita gente passou por aquilo ali, contextos diferentes, ideias diferentes, opiniões diferentes. Então, para mim, o legado é isso, é essa diversidade de história, assim. Bom demais, é difícil descrever legado, né? Quando eu penso em legado, eu penso que é sistema que funciona. É um sistema que está no ar, está funcionando e está gerando dinheiro, valor, como você queira falar, para a empresa, para os usuários. O problema é que, às vezes, esse sistema ele perde controle. Às vezes, quando eu digo controle, não se tem mais a mesma equipe que iniciou aquele projeto, né? A necessidade do passado não é mais a mesma hoje. O número de usuários aumentou. As tecnologias que antes eram mais baratas ou mais caras, elas mudaram de valores, né? As coisas foram ficando desatualizadas, né? Perdeu-se o controle da documentação, de quem é o dono do produto, e foram, de alguma forma, remendando aquele sistema para que ele continue funcionando, né? E falando em remendando, é como você tem um carro velho. Você comprou aquele carro velho que só você sabe fazer ele funcionar. Qualquer barulho estranho, você sabe que, não, é normal esse barulho. Sempre acontece quando eu faço isso, né? E se outra pessoa pegar aquele seu carro velho, que só você sabe andar, sabe conduzir, consertar, colocar ele para funcionar, a chance é que essa pessoa também não consiga fazer aquele carro funcionar ou andar como deveria, sem a pessoa, o dono daquele carro velho, né? Eu gosto de pensar assim, mas num bom, como todo mundo já falou, não é algo ruim. Geralmente a indústria meio que associa o legado a coisa ruim, mas por algum motivo eu não consigo entender por quê. Onde a chance é que, para onde você vá, seja startup, empresa corporativa, Google, Netflix, você vai lidar com um legado. E a maior parte do seu esforço vai ser passar de 6 meses a 1 ano patinando ali, tentando entender o que é aquele legado, o que ele faz e o que você pode fazer para consertar aquele bug que apareceu. E, na opinião de vocês, qual o momento que o software deixa de ser o de software de produção para se tornar o software de legado? Assim? Eu quero, de novo, no ponto de vista de vocês. Aí. Não quero definição técnica ou de nível, algo parecido. Agora fica à vontade de responder. Quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Rapaz, saiu da minha cabeça, já é legado, porque eu já esqueci. Então, se eu não planejar o meu legado, eu não vou saber ler na frente. Eu tenho que deixar o meu legado pronto para que a próxima pessoa que vai entrar totalmente sem contexto no projeto, que provavelmente serei eu, seja capaz de reconhecer logo de cara. Então, para mim, tipo assim, antes de comitar, já tá legado. Boa. Tem várias definições na literatura, né? Que, por exemplo, o legado se entrou em produção, é legado, né? Como a do Jeff saiu da cabeça dele. E nenhuma tá errada, né? Tem outros, por exemplo, que se não tem testes, já é legado, já nasceu legado. Acho que eu nem lembro de quem fez essa definição, é de um livro aí. Eu gosto de pensar que se tá em produção, tá gerando valor, já é legado. Software em produção é legado, tá? E aí o problema é que a conotação de legado é Michael Fedders, perfeito. A conotação de legado ficou tão ruim, assim, generalizou de uma forma tão ruim no mercado, que você não sabe mais quando a pessoa fala legado, se é um sistema que foi criado ontem, há 10, 20 anos, ou se é um sistema que a pessoa não sabe manter. A pessoa entra na empresa e, olha, eu não entendo nada dessa linguagem, dessa tecnologia, do contexto de negócio, então para mim isso é legado. Então é bem difícil descrever o que é legado, tá? Sei, não concordo plenamente com os dois. Para mim, legado é a questão, assim, já de estar em produção, tá gerando valor, é legado, sabe? Então, enquanto a gente está, talvez, prototipando, talvez, assim, eu diria que estou prototipando, estou aqui experimentando alguma coisa, não diria que ainda é um legado. Começou a gerar valor, já passou por mais de uma mão, inclusive, mais ideias envolvidas, a gente já começa a considerar, talvez, um legado ali, e, de novo, não no sentido negativo como muitos querem correr, né? Desafio para a gente estar mantendo vivo, né? Aquela coisa orgânica que está ali, né? Eu até vejo a pergunta. A primeira versão do seu software, que entra em produção, já é legal? A primeira versão, a mesma equipe que está ali há 6 meses trabalhando, todo mundo numa sinergia muito boa, todo mundo domina a tecnologia, tem documentação, tem cliente perto, tem QA, tem tudo. É legal? Assim, Pode ser. Pode ser. Pode ser. Eu peguei um caso, tá? A escolha foi desenvolver um aplicativo mobile, tá? E, tipo, era para sair de uma plataforma anterior e o foco era lançar em Flutter, tá? O Flutter tava chegando no Brasil com tudo, com aquele negócio do Nubank falando aquela propaganda, vamos fazer tudo em Flutter, né? E isso bateu com força, né? Onde eu trabalhava. E aí lá, beleza, né? Flutter zero alguma coisa ainda, né? Vai, trabalha, bora lançar a versão, bora descontinuar aquele outro negócio que já não estava dando condição de trabalhar e vamos lançar um novo, né? E aí, quando a gente foi ver, estava com 80% concluído, né, do software mínimo para lançar, certo?
já estava com alguns testes iniciais, né? E aí lançou o Flutter 1.2 e vamos atualizar para o Flutter 1.2. Quando a gente chegou no 90% do mínimo, né, que obviamente durou quase tanto tempo que eu cheguei em 80%, né, Flutter já estava chegando com o tal do Flutter 2, né, e aí foi lá, foi se medir, cara, a gente está com 90%, a gente vai gastar um tempo danado para atualizar do Flutter 1.2, 1. Sei lá quantos, para o Flutter 2, né, que além de tudo vai mexer com a linguagem que o Flutter 1, né, Flutter 0 e Flutter 1 usava Dart antes de ser no Safe, né? O Flutter 2, o bom dele, sinceramente, era usar Dart como Safe. Era a parte mais divertida. Então, vai incorrer esse risco ou vai deixar para uma dívida técnica para se pagar depois, né? A escolha foi pela dívida técnica. Eu tenho impacto nessa escolha e me arrependo dela porque ela não serviu para lançar a tempo. Mas, enfim, a aplicação, quando subiu legada porque já estava com a tecnologia bem ultrapassada. Mas você não acha que existe aí por exemplo, eu concordo com o ponto de vista de vocês, mas eu tenho uma dúvida relacionada ao que o Jefferson falou no começo, né? Ele falou sobre contexto. O que é que identifica e delimita um contexto que o time, por exemplo, que eu posso dizer que o time, por exemplo, domine ou algo parecido daquele software, daquele produto? O que é que define o contexto? O que é teste, documentação? Quais são os elementos, na opinião de vocês, que define o contexto que vai me deixar seguro para dar manutenção no software ou para manter ele atualizado e etc. Geralmente o contexto tem muito a ver com o porquê daquele software existir, né? Dado que você entende o porquê, fica mais fácil você ponderar, discutir as decisões, né? E aí você vai entender o que é aquele software, quais são as features dele, né? E quem são as pessoas responsáveis ali que entendem do negócio para te ajudar ou te direcionar a evoluir, consertar ou integrar aquele software a outro, né? E contexto também tem a ver com requisitos técnicos, né? Não só funcionais de negócio, né? Quando a gente fala quais são as tecnologias utilizadas, qual é a linguagem, qual é a versão, onde é que está deployado essa aplicação. As pessoas no time que mantém é só eu que acabei de chegar aqui na empresa ou já tem pessoas que já passaram por aqui? Qual é o nível dessas pessoas? Elas dominam aquelas linguagens, tecnologias, bibliotecas e ambientes de deployment? Como é que funciona o deploy aqui? Eu tenho vários ambientes, eu já jogo em produção, eu escrevo ou não escrevo testes? Quais são as bibliotecas, quais são as categorias e qual é a distribuição, proporção de testes, né? Qual é o backlog que tem, qual é o nível de bugs que ainda estão pendentes, qual é os débitos técnicos daquilo ali, né? Quais são os requisitos do tipo de performance, escalabilidade, segurança? Então, tudo são contextos, até mesmo restrições, como do tipo, cara, você não pode evoluir o Java, porque o nosso servidor, o WebLogic da IBM, que eu pago 2 milhões por mês de suporte, me diz que tem que ficar no Java 7. Restrições também entram nisso, né? Então, isso faz parte do contexto, né? Por isso que é tão difícil você conseguir pensar o que é importante ou não do contexto, colocar ali na mesma panela para tomar uma decisão. É por isso que as pessoas não gostam de olhar para contexto, porque não é fácil, né? E a sua experiência por vários times, vários projetos, vários momentos ali, desde o momento feliz no Greenfield até o War Rooms, faz a diferença na hora de avaliar contexto, tá? Então, eu entendo, minha percepção de contexto é essa. Um exemplo, né, como o Rafael me falou, né, quando a tecnologia base que você está usando, ela se torna ultrapassada, né? Por exemplo, Java 7. Cara, hoje em dia quase ninguém mais quer saber de Java 7, né? Ainda tem gente que precisa usar Java 7, e mesmo assim essas pessoas que precisam Java 7, elas olham para o Lambda assim, seria tão legal se eu pudesse usar um Java 8, e aí eles procuram no Google, usam o tal do RetroLambda que transforma o código que era compatível com Java 8 em Java 7, né? Então, tipo assim, tem uma parte do legado da base tecnológica que são as limitações que vão te colocar para trás, né? Que elas, em vez de te ajudar a escrever uma coisa mais expressiva, a fazer um código mais seguro, ela te leva para trás e te obriga a ter preocupações que você não tinha antes. Ou então que, tipo assim, isso aqui eu faço em 2 linhas, só que não tem esse suporte na linguagem. Tipo assim, eu usar um optional chaining num Java 7 da vida, é o caos, né? Em Java 8, tipo, que nem tomar água. Mas você não acha que um processo de homologação no negócio, na organização, não resolveria isso, por exemplo? Eu tenho um processo de homologação, tá aqui, eu homologuei, fiz o freeze aqui desse perfil, dessa stack, dessas versões, etc. E aí vou criar os controles ao redor disso.
não acha que isso ajuda a resolver também esse teu problema? Porque, vou citar um exemplo, né? Eu já peguei situação aqui na Europa que os caras usam Java 6, né? 6, né? A gente está falando de 7 aqui. Só que tinha todos os controles ao redor, tinha questão de segurança, tinha processo para a gente fazer manutenção ou para as pessoas utilizarem, para os devs criarem coisas novas nesse legado que a gente pegou, né? E, enfim, assim, da minha experiência, o processo de homologação meio que ajuda, assim, a manter o legado, porque é como o Rafael falou, né? É legado porque gera valor e não existe um vislumbre para, sei lá, para atualizar ou para modificar, etc. Aí a minha pergunta para vocês é essa: vocês acham que um processo de homologação da organização é o suficiente ou, sei lá, isso não conversa muito com a equipe, no final das contas? Eu sou crente do Continuous Delivery, eu sou defensor do Trunk-Based Development. Mesmo que você esteja numa base em Java 5, que eu já peguei, certo? Eu defendo sempre deixar o negócio mais na pontinha possível, mais moderninho em relação a codebase possível, o que tem em codebase e o que tem em produção. Tá? Eu já peguei muito problema de coisa que estava em produção, porque estava na main, na master, né? E a codebase do developer, né? A codebase lá na branch dev, o cara olhava aquilo ali, o que é isso? Será que eu já corrigi no passado? Então, um processo de homologação moroso, completo e tal, né, principalmente manual, vai gerar o quê? O legado ruim, que é o quê? É o legado que, em vez de te dar segurança, é o legado que vai limitar as suas opções que você poderia trabalhar mais rápido e entregar mais valor com menos custo. Quer dar uma letra? Não, Leandro? Leandro, aí o nome. Leandro, tá escrito Leandro. Manda aí, Ponte, pode complementar aí, tranquilo. Quando eu for... Não, eu tô querendo mais entender exatamente quando tu fala de homologação, né? Talvez eu não tenha entendido direito a pergunta, né? Aí talvez eu já tenha entendido, interpretou de uma forma melhor do que eu, mas eu não consegui entender bem o que você quer dizer. Como o processo de homologação consegue evitar o legado? Não sei se ficou muito claro para mim. Na verdade, não evitar o legado, né? O processo de homologação lidar de forma melhor com o legado. Por exemplo, a situação que o Jeff citou aí. Nossa, a gente tinha uma versão do Flutter X, aí o time resolveu, tipo, pelo que eu entendi, não tinha um processo de homologação. O time olhou e, olha, tem esse problema aqui, vamos usar a versão mais atual. Aí perdeu mais alguns meses. Aí se existisse um processo de homologação, eles iam fechar um release daquela... Assim, Não, calma. Tudo bem, porque foi o contrário. Houve uma versão mais nova que a gente viu isso daí vai gerar vantagem ao longo prazo. Em compensação, a gente viu, tinha 90% concluído. Para utilizar a mais nova, teria que fazer várias mudanças, porque ia mudar a base da linguagem, ia mudar a tipagem. Né? A escolha foi, eu vou manter no antigo. Isso, não, mas na história, não sei se eu entendi direito, na história teve uma versão anterior também. Eu estou falando dessa primeira parte. É que essa mudança não teve choque. Não, essa mudança foi fluida. Não impactou. Bem. Entendi. Mas eu falei mais nesse sentido, viu, Rafael? Não sei se ficou claro. Não é que resolve o problema, é que, tipo, tu tem um controle, né? Justamente para evitar que o time, eu vou atualizar aqui, ou sei lá, surgiu uma tecnologia diferente que resolve melhor esse problema, e o time resolve do nada sem seguir um processo de homologação. Assim, não é que resolva o... É porque é difícil falar, né? Processo, tecnologia, tudo nas empresas. Isso pode variar de empresa para empresa do tamanho de uma startup, né? Claro. Até uma maior, né? Então, esse processo de homologação, né, de como eu valido o software que minha equipe, geralmente é o meu entendimento, né? Eu estou homologando ali, estou validando se aquele software funciona nas expectativas ali do cliente final. Ele pode, de fato, ajudar, como o Jefferson falou, você comentou, mas ele também pode atrapalhar, né? Tipo assim, existem empresas que fazem homologação a cada 3 meses e colocam lá num ambiente ali que é parecido com a produção e pede para o cliente testar. Se o cliente testar e na percepção de negócio estiver ok, o cliente não está ligando qual é a tecnologia, né? E aí também entra a cultura da empresa, do tipo, olha, se está funcionando, time que funciona não mexe, o meu cliente já disse que está ok, esquece se está desatualizado, vai continuar assim. Se houver um problema crítico ou que, né, interrompa ali o processo de entrega, aí a gente pode parar para ver. E o problema desse tipo de cultura é que geralmente é tarde demais, né? Tipo o Jeff, ele começou com uma versão inicial ali do Flutter, mas aí viu que tem uma nova versão, mas não vamos olhar agora. O problema é que não olhar agora, daqui a 6 meses, 1 ano, a versão andou tanto que você tem que reescrever todo o software. Não é mais fazer pequenos refactories, né? Isso pode custar caro. Só que para fazer refactory, para
ter essa cultura contínua de melhoria contínua, você tem que ter boas práticas de engenharia ágil, né? Tem que ter uma boa bateria de testes, bem ponderada ali, distribuída, de unidade, integração, aceitação. Você tem que ter a validação do seu cliente, pode ter ou não time de QA, você tem que ter um processo de pipeline, de build ali, bem organizado, arrumado, né? Tem que ter um processo ali como eu posso falar, de workflow de Git, ali, no caso, se usar Git, claro, né? Que case muito bem com o ritmo de entrega ali do time. Isso tudo influencia positivamente ou negativamente. E ainda assim, se você escolher o melhor processo de engenharia, você ainda pode cair num problema como o do Jefferson, porque muitas vezes não é uma decisão técnica, é a diretoria que falou, é assim e acabou. Eu não quero saber se você é o criador, o James Gosling, criador do Java, e vê um problema nisso. Para mim, não vale a pena colocar mais R$1 nesse projeto. Ele tem pouca criticidade na minha empresa, eu só tenho que fazer porque, enfim, é uma obrigação fiscal. Então, é difícil que a gente reduzir tudo isso à homologação, né? A homologação impacta, mas a cultura da empresa, dos times e o preparo técnico do time ali, a experiência de entregar e construir produtos impacta também. Eu acho que as práticas ágeis, elas ajudam bastante a mitigar, né? Então, elas ajudam talvez a colocar ali algumas nuances que estão no software legado, a gente consegue atacar e montar um plano para poder resolver, né? Não é do dia para a noite, né? Acho que é uma coisa que vai se conquistando ao longo do tempo, né? Mas acho que essa cultura da prática ágil é mais importante, mas concordo com o que eu disse, realmente, às vezes é uma coisa muito top-down, perdeu o investimento já era, né? Quando perder investimento, ninguém mais vai, já a própria empresa, né, o projeto não vai investir tempo naquilo e vai se deteriorando. Então, existe uma teoria qualquer, né, onde que isso remete agora, mas que é que o software, desde o primeiro dia que a gente começa a escrever um software e começa a produzir alguma coisa nele, ele vai se deteriorando ao longo do tempo, né? Então é meio que natural, né? Ele vai degradando, né? Então tem muito essa, é bom a gente ter sempre isso em mente, né? Quando vai lidar com os sistemas, né? E tem uma outra coisa, você fala do contexto, um ponto importante que eu acho que eu aprendi ao longo do tempo em qualquer lugar que eu vou trabalhar, qualquer projeto que eu vou atuar, ainda mais quando vem aquela conotação, né? Aquela ideia, o legado, não sei o quê. Eu sempre busco respeitar o contexto que estava aplicado naquilo ali. Então, se eu sou uma pessoa nova no projeto, cada decisão que foi tomada teve um contexto qualquer. É uma coisa do passado, né? Tem uma história naquilo, então é uma coisa que eu aprendi com o tempo a lidar com isso. Eu acho que é importante, né, a gente aprender a lidar com isso, com uma cultura, uma mentalidade ágil para tentar resolver as coisas, atacar o problema em pequenas etapas, né? Então, dividindo um problema grande em problemas menores e respeitando o contexto. Acho que isso é muito importante. É perfeito essa ideia de respeitar contexto, né? E acho que isso é uma característica de bons profissionais, ou profissionais que tiveram ali uma boa experiência, bons aprendizados, né? É muito comum, que eu gosto de falar, os jovens, né? Os jovens que acabam entrando nas empresas, ali, não importa o nível técnico, júnior, pleno, sênior, eles têm uma tara tão grande por tecnologia que até entendo, né? É muito mais prazeroso lidar com tecnologia do que lidar com pessoas e contexto de negócio. Mas que eles chegam numa empresa e eles têm quase que uma síndrome, né? O pessoal até da Gnome tem um nome para essa síndrome que eu não me recordo agora. Que diz que tudo que é velho, que não foi criado na época ou por ele, é legado, é ruim. E ele entrou lá para renovar. Ele não quer nem saber se funciona, não funciona, porque é construído daquele jeito. Ele quer simplesmente atropelar o contexto daquela empresa, daqueles times, porque ele considera, uma visão bem míope, que aquilo ali é ruim, né? Já pessoas mais experientes, por exemplo, como o Leandro, o Jefferson, aí, até você, Carlos, vocês entram no time, a primeira coisa que vocês fazem é: eu vou dedicar esses meus primeiros 3 meses, 6 meses, 1 ano, depende do contexto, do tamanho da empresa, a entender como é que as pessoas trabalham. E a partir do momento que eu entendo como elas trabalham, por mais que eu não concorde, eu vou imitá-las. Depois que eu imitar, entender e fazer exatamente o que elas fazem, do mesmo jeito, ou talvez até melhor, e eu conseguir entender os porquês daquilo, fica muito mais fácil eu trazer soluções, porque eu não só trago uma boa solução, como eu sei o impacto dela, tanto a nível de código, a nível de negócio e a nível de processo. O que eu estou querendo dizer, não adianta chegar lá e dizer: olha, eu vou sair aqui de um sistema, de uma tecnologia, sei lá, Java 6, e vou colocar aqui um Reactive, né? Webflux da vida, uma programação reativa, porque é mais rápido, é mais performático, não importa o motivo. E ele diz: olha, eu melhorei aqui uma requisição de um sistema que existe há 10 anos, que durava 10 segundos, eu botei o reativo e melhorou para 1 segundo. O problema é que não está claro
nessa mudança de performance que você também complexou o desenvolvimento, que antes que era coisa de um dia, passou para 3 semanas, e que a manutenção ficou muito mais cara, porque não é fácil mais debugar um fluxo reativo como era debugar uma linguagem imperativa, procedural da vida, né? Então, eu acho muito legal essa distinção entre uma pessoa que tem mais experiência, sabe lidar com legado, e a pessoa que realmente entende legado como algo ruim e acha que precisa ser reescrita, sem entender até o valor do custo de reescrever algo. Uma das piores coisas que existem nos legados layers é que eles matam o legado para colocar um outro legado pior no lugar. E o engraçado desse negócio de reescrever sistema, né, Jefferson? É que já você chega na empresa, não, tem que reescrever o sistema tal. Não importa qual tecnologia, você vai reescrever. O problema é que quando você reescreve, você cria um novo time, o time superstar, para reescrever aquele novo sistema, né, aquele sistema em uma nova plataforma, aquele sistema legado, ele tem que ser mantido, e as pessoas punidas continuam naquele sistema legado, enquanto as pessoas do time superstar, de estrelinhas, tem que criar nova versão com a tecnologia mais da moda ali, mais hypada. O problema é que o sistema legado, ele também continua evoluindo, ele não congelou. Então o sistema novo está tentando acompanhar o legado, mas o legado também está andando. Então no final você vai ter 2 sistemas, 2 times que talvez nunca cheguem sincronizados. E qual é o custo disso para a empresa, né? Tem muita coisa ali por trás, tá bom? E o mais ignorante para mim as pessoas que já dominam aquele sistema são excluídas do time superstar, o que também não faz o menor sentido. As pessoas que estão há 10 anos mantendo legado, que entendem tudo, mas elas são excluídas porque preferem o time superstar que acabou de contratar agora. Gente, a conversa foi pro lado da reescrita agora, né? Foi natural. Acho que, e para mim, esse é o ponto alto. Esse é o ponto alto da discussão aqui, que eu estava esperando por isso. Eu gosto muito de falar sobre reescrita, de trazer esses pontos. Concordo 100% com o que vocês colocaram. Tem um blog post de uma pessoa bastante influente que é lá do Circle Flow, que é o Joel Software. Ele tinha um blog post que eu escrevia em princípio dos anos 2000, né? Ele tem lá um blog post que é o On Rewrite Software. Então, aí lá ele fala sobre alguns rewrite lá do que aconteceu no Netscape na altura, então, muito tempo atrás já. Eu gosto muito do blog dos artigos dele porque são atemporais, né? Consegue até hoje, assim, foi uma coisa que é incrível, né? Uma reflexão, assim, mesmo incrível, assim, muito à frente assim, do seu tempo, né? E eu acho interessante porque ele fala justamente o ponto de que quando você reescreve algo, você está deixando, você acaba, eu vou reescrever aqui porque tem muito bug aquilo, porque está lento, enfim, né? Acho que é uma das grandes motivos das pessoas quererem reescrever um software, um módulo, uma parte do software. E acaba que todo o contexto, toda a história de bugs que foram corrigidos ao longo do tempo vão ficar esquecidos. E pega aquele ponto ali que o Ponte falou, que é a pessoa que atuou naquilo há tanto tempo, ela fica meio que, geralmente, eles acabam escolhendo o Tiger Team, né, o Dream Team que chegou para reescrever, e a pessoa que realmente entende o contexto, como que os bugs foram corrigidos ao longo do tempo, ela não participa daquilo. Né? Então, acaba que os bugs que foram corrigidos vão ser introduzidos no software. Então, é muito incrível esse artigo dele, né, essa reflexão, e eu pude viver isso também de forma empírica na minha experiência, viver isso em algumas situações, né, onde se você reescreve, não adianta você reescrever, porque algumas situações, né, estou dizendo que nunca reescreva, mas eu gosto dessa discussão porque eu sou um pouco para mim, é o último recurso possível de reescrever algo. Possível, último recurso. Eu tenho que fazer de tudo para evitar reescrever. É igual o Zacash. Eu evito o Zacash, mas possível. Quando não dá, mas beleza, vamos usar Zacash aqui. Fechou. Mas, entender. Então, meu ponto é esse. Sim, eu concordo plenamente. A gente deveria cada vez mais. A gente deveria mais se unir enquanto nossa categoria, né, de developers, pessoas que trabalham com software, de a gente entender, levar um pouco dessas ideias, que não, pera lá, vamos refletir sobre, precisa reescrever, precisa fazer isso. A questão de deixar mais rápido, né? Você falou, vamos colocar aqui um padrão reativo, aqui um iOS assíncrono, que vai ficar mais rápido e tal. E às vezes o teu problema, ele poderia ser resolvido de outra forma. E tem aquele ponto também. A gente tem um viés muito interessante, que eu reescrevo algo e eu tenho a impressão que fica mais rápido. É só uma impressão. E se eu tivesse corrigido um ponto ali naquele módulo, como estava antes, eu também poderia ter deixado aquilo mais rápido, mas não. Eu preferi reescrever, que é a forma que eu escrevo, etc, né? Meu amigo, se você reescrever qualquer software, qualquer feature, e ela ficar pior, puta merda, cara. Puta merda. Tipo assim, pegar um software de 10 anos e conseguir fazer uma coisa pior, porra, cara, como é? Operar de obra pronta que a gente fala, né? Você conseguir fazer uma coisa pior, poxa, bicho, aí o negócio tá ruim mesmo, viu? É sacanagem, né?
Você não Cara. acertou nada. Você não acertou nada. E ainda conseguiu piorar. Cara, isso me lembrou de uma startup que a propaganda dela, tá? Eles foram lançar o MVP. A propaganda era o quê? A gente reescreve a sua codebase em Rust e vocês vão ter um desempenho de 10 a 100 vezes melhor no código. Né? Bacana, show. E aí, eles foram pegar uns exemplos, né? Tinha um cara lá, um código bem pesadão, é Python, não lembro se era Python desktopzão que rodava lá ou um servidor, tá? Um servidor web, né? Aí o pessoal foi lá, pegou aquela arquitetura do Python, viu aquilo dali, botou o translate pro Rust. Isso não tá um código Rust típico, né? Então vamos fazer o quê? Antes de reescrever em Rust, porque afinal é o movimento caranguejo, né? Reescreve em Rust, reescreve em Rust. Eles foram repensar aquela arquitetura, né? E aí eles repensaram toda aquela arquitetura em Python, né? Fizeram otimizações, medições e tal, e eles conseguiram o desempenho de 10 a 100 vezes melhor, mantendo a stack, né? Então eles fizeram esse experimento, né? Não sei quantos clientes eles tiveram, mas, tipo assim, pelo menos 4 casos eles contam no site deles, né? E eles conseguiram essa evolução absurda de performance sem precisar reescrever o sistema em Rust. Só repensando a arquitetura e trabalhando para não piorar o sistema. Quem vocês acham que tem mais peso para transformar um software bom em legado? Vocês acham que é o negócio através de política? Que, por exemplo, para tentar impor aquele time que vocês citaram aí, o time das estrelas, etc. Ou vocês acham que a nossa própria comunidade, o pessoal que é engenheiro de software, o pessoal que é dev, etc. Quem vocês acham que é pior? Ou os dois são parecidos, ou vocês não enxergam um dos dois como inimigo, amigo do legado, na realidade? Eu acho que talvez, eu não sei se eu peguei bem aqui o cerne da questão, mas transformar um software Tipo, bom, vou dar um exemplo para sabe? vocês. Já trabalhei no lugar que a direção, a organização chegou e falou, olha, vai ter que implantar esse software aqui. E quanto que tinha vários legados, né? Tipo, não era só um, que faziam várias funções do software que tinha que ser, que era o que tinha que ser implantado, né? Na verdade, ele ia ser implantado e adaptado, né? E aí, tipo, os outros já resolviam o problema, né? E os outros não estavam finalizados, mas resolviam o problema. E aí isso foi uma imposição política, entendeu? Isso é um exemplo de onde o negócio impõe politicamente, ele cria o legado, na realidade. E o outro exemplo por exemplo, podia ser o exemplo que o Jefferson citou, né? Digamos que, não estou dizendo que ele fez isso, né? Ele já esclareceu. Mas digamos que o time dele criasse um produto que não vai ter suporte, porque na versão mais atual vai ser diferente ou algo parecido. E aí, quem é pior? Né? Tipo assim, quem é mais inimigo no ponto de vista de vocês, que vocês já presenciaram? O negócio impondo alguma coisa ou a gente mesmo, a própria equipe, os devs? Eu diria que é um modelo de gestão da engenharia, tá? Porque, assim, para mim, a gestão da engenharia do software, eu acho que ela não deveria deixar políticas do negócio afetar o software, né? Eu acho que ela deveria proteger isso. Então, assim, não deixar vazar coisas que é onde um modelo de negócio que talvez nem saiba como as coisas são feitas, possa afetar na decisão. Ou seja, uma pessoa que não é técnica falar o que a gente deve usar, o que não deve usar, por exemplo. Então, eu não acho que, se isso acontece, para mim é uma falha da gestão da engenharia. O diretor de engenharia está deixando vazar muita coisa que não deveria proteger as coisas, deveria fazer com que as coisas fossem muito bem delimitadas para não deixar isso acontecer. Então, para mim, a falha, nesse caso, é sempre da gestão, independente se você tem uma equipe onde você tem pessoas que só querem escrever tudo em Rust, como o Coelho disse, pessoas técnicas, ou a diretoria que fica pressionando para isso, para aquilo. Para mim, a falha da gestão está aqui no meio. Aqui. A gestão não deve deixar isso acontecer. É um desafio para mim da gestão. Né? Eu não sei o cargo, enfim, agora, independente do cargo, do papel, que seja, mas é a gestão da engenharia. E essa questão toda de você fazer essa ponte aqui, né, acho que é muito importante. Né? Com exceção daqueles casos onde o negócio tira investimento, tira dinheiro, não tem como, o investimento acabou. Aí não tem como. Mas se tem investimento rolando aquilo ali, a gente não pode deixar acontecer essas coisas. Eu acho que a gestão deveria ter cuidado e estar sempre trabalhando para não deixar isso acontecer, porque dessa forma a gente consegue fazer com que toda a linha da engenharia, toda a linha do software, ela siga de uma forma que seja, né,
prática e que resolva os problemas do negócio. Eu já não diria que o problema seja uma influência política da alta gestão da empresa, ou que seja um problema da área técnica, ou um problema da gestão de engenharia. O maior problema, na verdade, está naquele bom e velho, a comunicação, né? Se a gestão de engenharia, tá? Não estou dizendo que seja culpa da gestão de engenharia, certo? Mas a gestão da engenharia comunicasse com a alta direção falando, cara, ok, eu entendo as limitações. Em compensação, se você abrir essa perninha aqui, a gente consegue entregar com mais tranquilidade, com mais firmeza e com mais velocidade, né? Tipo assim, um negócio que ia demorar, sei lá, 3 semanas para ficar pronto, eu consigo entregar em 3 dias, tá? Escala de grandeza, sim, né? Tipo, por que não, né? A gente abre um pouquinho, né, para ter essa vantagem, né? E esse tipo de ganho, tá? Quando você tem mais vivência com aquilo dali, é possível ter, né? Tipo assim, você sai do Java 4, que não tem nem for each, pro Java 17, que você tá aqui stream, map, filter, reduce, acabou o problema. Eu não sei muito bem responder, porque eu sou uma pessoa que nunca me interessei muito sobre gestão de engenharia ou gestão de software, né? Eu sempre fui uma pessoa mais técnica ali, né? Mas eu entendo que a influência ela pode partir de todos os lados, né? Se a gente olhar para software ali, é como o Leandro falou, por natureza o software vai se deteriorando, sem você fazer qualquer esforço. Se você pegar a última versão do Java, do React, qualquer coisa, colocar hoje, a chance é que amanhã ela já está defasada, vai sair uma coisa mais nova. Não quer dizer que você está numa fase ruim do seu software, quer dizer que você está sempre correndo da última versão, porque essa é a natureza do software, né? Se fazer qualquer esforço, se deixar o seu software funcionando em produção, ele está se deteriorando. E aí, dependendo de como ele foi implementado, construído e tudo mais, isso vai ser mais rápido ou mais devagar. Mas é meio difícil nós técnicos termos alguma influência em decisões de gestão ou de diretoria, né? Que é mais ou menos o que Leandro falou. Tem muito a ver com gestão ali de engenharia, né? Só que a gente que é peão ali, baixo nível, que está codando, tentando arquitetar alguma coisa, a gente está num escopo tão pequeno e provavelmente sem força de negociação como um diretor. Um diretor, ele chega e fala, olha, eu tenho que manter um software aqui que, se ele parar, eu vou ter que, a empresa vai sofrer 10 milhões por hora de prejuízo. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Porque só precisa parar uma vez para eu perder meu cargo de diretoria e perder o meu bônus no final do ano para eu comprar 2 apartamentos na orla marítima ali. E o que é que ele faz? Eu vou pagar uma empresa de 3 letrinhas, uma IBM, uma Oracle, uma Microsoft. Para quê? Para eu me apoiar no ombro de gigantes, né? De tal forma que eu vou pagar muito dinheiro para eles, mas eles vão me trazer a tal da confiabilidade de que aquilo ali vai funcionar. Tem o seu preço, né? E não é só preço financeiro, né? Do tipo, a imposição tecnológica. A hora que chega lá, vocês vão usar o meu banco de dados na versão tal. Para você instalar o meu banco de dados, você tem que me dar um data center com essa especificação. Se tiver um CPU a menos, eu nem te vendo, né? E aí vem também os problemas de, se você está usando já o meu banco e algumas ferramentas, você vai usar as minhas suítes. E as minhas suítes também já são desatualizadas. E aí, você, desenvolvedor, vai dizer, eu quero usar essa tecnologia e tal. Não, a gente trabalha aqui com o Oracle, meu diretor vendeu a alma para a Oracle, para a Microsoft, você vai ter que trabalhar com as ferramentas, a suíte que o meu vendor aqui diz que eu tenho que utilizar. Porque se eu não utilizar, ele não vai me dar garantia em caso de problemas, né? Então, no final, o que o diretor quer é encontrar alguém em quem ele possa colocar a culpa na hora que o sistema parar. Olha, Leandro. Então, ou seja, se o sistema parar ali meia hora, ele não vai culpar o Leandro, que é o desenvolvedor mais sênior ali do time, não. Porque não resolve o problema dele. Ele tem que culpar uma Oracle que tem um contrato ali que, se o sistema parar, a Oracle ela vai não só ter que resolver, como ela vai ter que indenizar a empresa para aqueles custos, né? Então, realmente, a gestão, para mim, tem muito mais poder sobre o desenrolar de como um software vai sobreviver com o passar dos anos, das décadas. Beleza. Agora imagine que vocês, aí já pode aumentar um pouco o nível da conversa. Não precisa subir tanto, mas só um pouquinho. Aí imagine que vocês são devs, estão entrando numa firma nova e pegam um legado que não tem nem documentação. Quais são... Mas aí tem o código, por exemplo. Quais são as técnicas que vocês conhecem que vocês recomendariam, assim, para ser utilizado numa situação dessa? Macacar e quebrar. É ótima, sério. Ok, não tem documentação, beleza. Vou mexer nisso aqui. Como é que sobe isso aqui? Não sei. Clica, vai clicando.
vai macacando. Se for Java, sei, outra coisa assim, que tem um ponto de entrada main, tem um main, achou o main, bota para rodar. O que ele tá reclamando ali, né? Beleza, conseguiu subir, né? Ok, eu tenho que dar manutenção nesse bug aqui. Não sei nem onde é que tá esse bug, né? E se em vez de eu subir a aplicação naturalmente, eu tentar subir a aplicação num fluxo totalmente arbitrário que tem ali no meio do código? Ele não precisa ser indicativo, não precisa ter nenhuma dica, só precisa começar a conseguir executar o código. Executou o código, beleza, ele me deu um resultado, nem que seja um null pointer exception, porque eu esqueci de fazer alguma injeção de dependência, alguma magia lá por debaixo dos panos, tá? Mas, enfim, skill issue é uma coisa que você vai, pega, detecta, tô vendo aqui, o cara tá usando as anotações de Spring, então eu vou ter que colocar aqui para subir com Spring, pedir uma ajuda do Spring, ou então, isso aqui é um JVE, né, JVE, ó, tô falando de legado já, né, o Jakarta E, né, então eu vou ter que dar um jeito de subir com o container do Jakarta e tal, tudo bonitinho, né, vai descobrindo aos pouquinhos, né, explorando, macacando, quebrando o código mesmo, né, de propósito, como se fosse um chimpanzé selvagem com fome ali no meio do código, quebrando tudo, né. Você aprende muito com o funcionamento do código quando você está nessa situação. Aí é um caso bem extremo, né? Que eu já fui logo pro extremo, que é do tipo, você chega ali, não tem mais ninguém que entende daquele software. É tipo assim, o desenvolvedor morreu, queimaram a documentação, tá só aqui, só o repositório e um software rodando lá, mas ninguém sabe mais como manter ele nem evoluir. De fato, não tem muito para onde correr, né? Geralmente, boa parte do conhecimento de como o software foi criado, como é que ele roda, como é que ele é deployado, como é que roda localmente, como é que roda em múltiplos ambientes, está na cabeça de alguém. Nesse tipo de cenário extremo, é o momento que o Jefferson falou, se não tem ninguém para me ajudar, eu preciso sentar. Isso pode levar 1 hora, como pode levar 1 mês, para tentar entender aquele software e criar um modelo mental de como ele funciona, como é que eu faço para ele rodar, e daí eu ir documentando, não talvez para o próximo desenvolvedor ou desenvolvedora, mas para mim mesmo. Porque é um novo conhecimento ali que precisa ser minimamente documentado, ou seja, pode ser simplesmente criar um README ali dentro do projeto. E algumas vezes é nem criar um README, né? É tirar do Dropbox e jogar no GitHub, no repositório da vida. Às vezes o software nem legado, nem isso tá. Mas geralmente quando você chega na indústria, numa empresa que já tem algum nível de maturidade, geralmente sempre tem alguém que criou ou que mantém aquele software que vai passar esse bastão para você. E aí existe aquele momento de transição. E naquele momento de transição, você ali como profissional tem que extrair o melhor tecnicamente daquela pessoa, daquele desenvolvedor que está mantendo aquele software, e depois descobrir quem são os pontos de conexão ali para você entender do negócio, das integrações, as restrições ali. Isso pode demorar um dia, como pode demorar talvez meses, né? Eu chuto que, no geral, vai demorar meses, ali, no mínimo 3 meses, tá? E aí, eu não sei bem se nomes de técnica, mas geralmente documentar aquilo ali de alguma forma, seguindo o padrão da empresa. Pode ser um README, pode ser um Google Docs, pode ser uma Wiki, pode ser um Confluence da vida. A empresa já deve ter algum modelo. Se não tiver, você vai ter que definir algum ali e fazer isso. E ainda assim, dependendo da criticidade, da importância daquele projeto, o seu gestor, né, o seu gerente pode chegar, o seu técnico e falar, olha, eu só quero que tu corrija o bug. Eu não quero que tu entenda desse sistema, não. Só corrija esse bug, sobe e esquece. Por mais que você diga, não, mas precisa documentar, porque se eu voltar amanhã, eu não vou mais saber rodar isso. O técnico falar, não tem budget para isso. É só para corrigir o bug mesmo. Então, ou seja, novamente, a gestão, o processo de engenharia influenciando em como você mantém software. Bem, falei do negócio da macacada, né? O Rafael falou, talvez o caso do Jefferson foi extremo porque ele não pegou ninguém que tinha lá, né? Eu peguei um caso pontual no meu trabalho anterior, tá? Que o que tinha era o quê? Era o servidor do lado do cliente, que o código-fonte já tinha acabado, tá certo? E o aplicativo funcionando. Código-fonte do aplicativo? Não, o aplicativo. Beleza. Qual o problema? Esse aplicativo aqui, ele só roda até Android 5. E o pessoal já tá instalando o Android mais baixo que tem, o Android 7, né? Tudo ali na época. E, tipo assim, o sistema tá limitado para Android 5 e todo mundo liberou aqui Android 7 para cima, né? Tá aqui o aplicativo anterior, te vira. E você, Leandro, se tivesse nessa situação, pegou na mesma situação que o Jefferson e o Rafael citaram, né? Chegou para trabalhar no lugar e tem um software legado e tu não tem documentação. Eu parto do ponto de que
é importante ter documentação, sabe? Que claro que eu não vou sair resolvendo a documentação de um software que já está lá há anos, do dia para a noite. É um trabalho de formiguinha, né? Como a gente já mencionou, assim. Então, mas eu acho que tem que partir de uma documentação. Eu sou um pouco contra aquela ideia de que, não precisa escrever documentação, o teu teste é documentação. Acho que tem que ter um pouco de cautela, assim, nesse tipo de argumento. O Ponte ali já sorriu. E aproveitando o gancho de teste, né? Uma coisa que eu faço também é tentar escrever teste. Nossa, Leandro, você vai escrever todos os testes agora? Não, não é isso. Vou escrever um teste para uma parte que eu estou mexendo e eu consigo controlar. Você vê que é uma coisa muito complicada de escrever teste e que eu vou ter que mover muitos componentes para lá e para cá, talvez eu pense 2 vezes. Mas quando eu consigo, eu escrevo. Já cheguei a trabalhar em software que não tinha uma linha de teste e eu fiz o primeiro PR adicionando a suite de testes, né? No caso, em Ruby era o WordSpec, então eu adicionei o WordSpec no Gemfile, né? Eu fiz o PR com o WordSpec no Gemfile e coloquei o primeiro teste lá, testando uma classe que era, tinha a ver ali com 2 fatores, né? Fazia multifator de login, então tem um problema ali de resolver. E como era uma classe que ela não tinha teste, tinha uma lógica ali para fazer 2 fatores, eu testei aquela lógica. Eu vou testar todo o login? Não vou conseguir fazer isso, né? É trabalho de formiguinha, então toda vez que eu tiver que mexer ali numa parte ali, eu vou lá e tento escrever um teste, tento documentar um pouco daquilo ali, e vou ao longo do tempo, evoluindo aquela documentação, né? Sem ser uma coisa muito vasta também, né? Também não sou muito daquela de escrever pilhas e pilhas de documentação, porque developer não vai olhar aquelas pilhas de documentação. Não vai olhar. Então, acho que um bom readme, uma boa wiki, né, ali explicando o funcionamento do software, alguns diagramas, acho que ajuda, né? E isso vem ao longo do tempo, né? Então, eu sou muito a favor dessa prática, assim, tentar ir conquistando o terreno aos poucos ali, né? Respeitando e por aí vai. Então, o que eu tento fazer é isso, né? E aquela questão uma coisa que eu tento fazer também no meu dia a dia é não deixar a gestão afetar como eu tomo decisão no dia a dia. Manager, né? Então, por exemplo, pegando ali as práticas ágeis que o pessoal fala, né? Faz a daily, né? Ali, fala o que fez, né? O que fez ontem, o que vai fazer hoje, tá? Aquela coisa toda, aquela cerimônia, né? Eu costumo não colocar, abrir muita cozinha, sabe? Então, eu tento atacar o problema do produto. Então, eu tento falar, olha, aqui nesse módulo, tive trabalhando nessa parte, agora falta ajustar aqui algumas coisas que conversa com outro sistema e por aí vai. Então, eu tento colocar dessa forma, e não colocar, eu tive ontem a tarde inteira escrevendo teste. O gestor, se eu começar a abrir a cozinha, o gestor vai falar amanhã para mim, por favor, Leandro, não escreva teste. Então, eu evito porque eu acho que o que acontece do lado de cá é o meu trabalho, é a minha bancada de trabalho, é a minha workbench, né? Então, eu tenho que escrever teste também e eu reporto produto, né? Produto, entrega e tal. Então, é isso. Então, para não deixar realmente o gestor não influenciar ao longo do tempo e falar para eu não escrever teste, olha, tem prazo aí batendo aí, não vai poder escrever teste. Então, eu vou tomar essa decisão de, batendo num prazo, fazer a balanço ali do que escrever, do que não escrever e até onde não ir. E esse balanço tem que estar com o time de desenvolvimento. Entendeu? Acho que isso para mim é importante. O que é mais comum, assim, qual é o tipo de carrapato que está grudado nos legados? Qual é que é mais comum? Ter uma equipe que entenda do legado, que entenda de verdade. Eu não estou falando só uma equipe que é responsável, eu quero uma equipe que entenda de verdade, mais de 2 pessoas que entendam de verdade do legado, ou o legado tem o pai, tem aquele cara lá, a mãe, sei lá, tem a pessoa que está lá grudada nele, que é a única que de verdade, quem trabalha de verdade é essa pessoa, quem entende de verdade é essa pessoa. Aí a minha pergunta meio polêmica para vocês é essa, aí, o que vocês mais visualizaram aí na caminhada de vocês? O que vocês acham que é mais comum? É ter alguém que é dono dono, um dev que é dono do legado, ou a gente consegue encontrar, sim, eu nunca encontrei, mas se vocês conseguem encontrar uma equipe, pelo menos mais de 2 pessoas. Fica à vontade de responder. Porque, por exemplo, o Rafael citou bem o que acho que todo mundo que está assistindo o vídeo conseguiu compreender que o melhor caminho é a gente conversar com a equipe ou a pessoa que toma conta, né, do legado. Ela que vai ajudar a gente a entender e evoluir e resolver os problemas que a gente foi contratado para resolver daquele legado.
E a minha pergunta é, essa pessoa, na prática, ela é uma pessoa, sempre, via de regra, é uma pessoa ou via de regra é o time, mais de 2 pessoas? Mais de 2 pessoas. Minha experiência é que, por modus operandi, por padrão, por natureza, a empresa vai querer cortar custo o máximo possível. Se ele puder colocar na mão de uma pessoa um número máximo de projetos, ela vai colocar, e aquela pessoa vai ser o dono ali daquele projeto, né? O pai, a mãe daquele projeto ali, daqueles projetos. Então, geralmente, você vai ter uma pessoa que domina muito mais do que outras, mas algumas empresas realmente têm algum time. Agora, quando você entra ali nessa nova era do mundo de microserviços, né, sistemas altamente distribuídos, as empresas não são mais pet friendly, né, elas são microservice friendly. Você entra e já ganha 4 microservices para você cuidar. Olha, tá aqui 4 microservices para você cuidar. Você é o pai dessas crianças, você é a mãe dessas crianças. É isso mesmo. Esses são seus pokémons aqui. Você vai cuidar deles. E aí, isso meio que deve ter piorado a situação, né? Antigamente, a gente construía muito menos sistemas, mas em contrapartida nós tínhamos times menores. Agora nós temos muito mais pessoas, mas muito mais pequenos sistemas espalhados ali, tentando se comunicar e fazer dar certo. Então, se eu fosse chutar, acho que a coisa hoje geralmente é uma pessoa, ela é pai, é mãe de vários projetos ao mesmo tempo. Gente, quando eu falo, tá indo muito vento aqui, sim, né? O ventilador aqui na minha frente tá bom, ótimo, maravilha. Na minha experiência, teve um pouco uma mistura aí. Realmente, é isso, um pouco desse cenário que o Ponte colocou. E também já trabalhei em lugares onde o dono daquilo, a pessoa que tinha um contexto, já não estava mais ali. Então, é aquele clássico exemplo, você vai trabalhar no software que tem ali, roda uma rotina de pagamento todos os dias às 13h15, que é o tal do script do Mendonça. E ninguém sabe como aquele script funciona, ele só funciona. Então, alguém vai lá e executa o script. Ele é aquela procedure de 1.500 linhas, né? E é isso. E a gente tem que executar ela. Então, na minha experiência, também teve um pouco disso também. Teve a pessoa já não estava mais lá. Mas ficou o script ali, o script do Mendonça ali. Um exemplo ali, né? Poupando aqui, não estou disponível. O Mendonça já seguiu em frente. O Mendonça já seguiu em frente. Mas o script roda na máquina do Mendonça, com o usuário do Mendonça ali, e ninguém mexe. Ele deixou a senha dele. Ele deixou a senha dele ali, claro. Então, assim. E aí a gente entra na máquina do Mendonça para executar a procedure. É isso mesmo. E a chance é que você só foi contratado porque o Mendonça saiu da empresa. E você entrou na última semana do Mendonça. E aí você tem ali 2, 3 dias para conversar com o Mendonça e entender um sistema de 5, 10 anos. Parabéns, boa sorte. Você conseguiu um bom emprego. Mendonça. E ele deve ter mandado um atestado, né? Todo mundo já teve esse Mendonça já. E ele deve ter mandado atestado, né, o Mendonça? Não sei, pode ser que sim, né? E se o Mendonça sair, né? Vai que ele morreu, não sei. Vaso ruim não quebra, não. Assim, né, perante tantos gigantes, né, minha experiência, eu tô no meu segundo emprego, tá? Eu tô há mais de 12 anos, né, passei mais de 10 anos em um canto só, né, e, tipo assim, né, nesse canto que eu fiquei, no meu trabalho anterior, né, eu ajudei a contratar um cara, estagiário, que depois foi efetivado, o Luan, tá? E uma das coisas que ele me ensinou com bastante força foi o tal do efeito ônibus, tá? O que diabos era efeito ônibus, né? Imagina que você está atravessando a rua com seus colegas de empresa, tá? E um ônibus perde o freio e passa por cima do grupo. Quantas pessoas o ônibus tem que acertar para a empresa parar de funcionar por alguns meses? Né? Esse é o efeito ônibus. O problema desses legados que só tem um pai é que você cria um efeito ônibus, um índice ônibus, né? Muito pequeno. Tipo assim, só tem uma pessoa que era capaz de perder aquilo ali. O Mendonça saiu, acabou. Né? Felizmente o Mendonça deixou a senha dele liberada, né? Mas nem sempre isso acontece. Quando precisa dar manutenção. Esse efeito ônibus aí que o Jeff falou, ele é muito interessante mesmo, né? Que é justamente uma coisa que eu tento evitar bastante no dia a dia, tá? Eu gosto de trabalhar com informação e de forma transparente, sabe? Então, eu prezo muito isso, da comunicação. Eu sei que não é fácil, né? Enfim, ainda mais quando a gente começa a aumentar o número de pessoas no time, né? Vários times, e começa a estruturar, corporativizar também. Então, não é um desafio fácil.
isso que chama desafio, mas eu tento levar um pouco dessa ideia, assim, sabe? Da gente sempre dividir informação, da gente sempre tentar fazer com que, justamente para diminuir o efeito ônibus, né? Esse efeito aí, para com que, se uma ou duas pessoas forem atropeladas por um ônibus, o negócio não fracassa, né? Não vai, ó. Se eu não me engano, nos livros de engenharia de XP, Extreme Programming, né, de agilidade, eles chamam de truck effect, né, que é o efeito caminhão, aí, que é basicamente o efeito ônibus, né? Quantas pessoas necessárias, quantas pessoas são necessárias para cagar o seu projeto, né, para fracassar o seu projeto? Precisam ser atropeladas para fracassar o seu projeto, né? Mais ou menos o que o Jefferson falou, né? E é super importante, né? Software, mais do que tudo, tem a ver com pessoas. E aí, quando uma empresa vai e assume o risco de colocar uma pessoa para ser dona de um projeto, né, dona ou dona de um projeto, ou de vários projetos, ela está assumindo o risco. Ela está assumindo o risco total, não é essa pessoa. Né? Tanto é que é muito comum dizer que quando a pessoa diz que vai sair por excesso de trabalho, porque encontrou uma proposta melhor, porque realmente, sei lá, ganhou na Mega Sena, tem empresa que condena aquela pessoa. Você vai me deixar na mão? Você é a única pessoa que mantém esse projeto. Só que quem assumiu esse risco desde o começo não foi essa pessoa, foi a empresa. Ela que se colocou no papel de ser refém daquela pessoa. E ela tem que agradecer para aquela pessoa não ter sido hostil o suficiente para, né, usurpar desse poder em cima da empresa, né? De tirar mais dinheiro da empresa. Porque, nossa, eu sou muito importante para essa empresa. Estou cuidando de vários projetos. Se eu sair, o sistema dela para. Por que ela está me pagando só essa mixaria? Por que ela está me pagando 2, 3 vezes mais? Né? Então, a empresa tem que agradecer que essa pessoa foi minimamente honesta ali de manter o trabalho dela e fazer o melhor que ela pôde, né? Mas isso é muito comum no sistema legado, sabe? Geralmente, em time que está se ganhando, a empresa não mexe, né? E geralmente se aquela pessoa continuar lá, e eu conseguir manter ela, aumentando o salário dela, ou dando contraproposta toda vez que ela pensar em sair, eu não tenho essa preocupação, né? Mas ainda assim é difícil. A empresa ela dá contraproposta uma atrás da outra, mas ela nunca coloca uma segunda pessoa ali para o caso daquela pessoa morrer, sair, ou o que for. Porque ela vai pensar assim também, né? Pô, se eu colocar uma segunda pessoa aqui, que não tem o contexto que ela tem, vai atrasar as entregas dela, né? Vai meio que desacelerar. Então a pessoa fica pensando nisso e nunca resolve o problema de fato, né? Então, às vezes, é melhor você investir um pouco mais, contrata uma pessoa para ele passando conhecimento e, né, por aí vai. E é engraçado que passar conhecimento em grandes empresas, que tem vários legados, não é fácil, né? Porque ninguém vai chegar e falar assim, olha, eu vou colocar aqui uma história no seu backlog para você documentar esse sistema. Não, porque isso não é importante para o negócio. Isso é um problema de vocês aí que estão debaixo do tapete. Vocês se viram, conversa com outro, passa no WhatsApp, faz hora extra. Mas dificilmente, por mais que a tech lead queira, talvez não tenha budget, talvez não tenha permissão da gestão da diretoria para que ela diga, olha, deixa eu melhorar esse software, ele é legado, ele tem seus problemas, mas eu preciso documentar. Eu preciso ali de 2 sprints para documentar aquilo ali. A chance é que não, eu não vou te dar 2 sprints. E também já está tão apertado, o backlog já está tão grande, cheio de débito técnico, de problemas, que eu não tenho nem espaço para te dar 8 horas por sprint ali, 4 horas por sprint para tu fazer a documentação. Né? Normalmente o software está sempre se deteriorando, né? E se você não para eliminar os problemas, o débito técnico, arrumar a casa, né? A lei do escoteiro, você chega, é importante que você saia deixando algo melhor ali, mais arrumado, as coisas não melhoram, né? Não importa quanto dinheiro você jogue ali, né? Isso também toca num outro ponto. Sabe Pode falar, tipo. complementando bem rápido, tá, Carlos? Mas sabe aquele livro que é o The o Programador Pragmático? Uma das características que eles têm no livro ali é justamente aquela teoria da janela quebrada, né? Acho que é isso, daquela tá trincada lá e tal. Então, você tem uma casa abandonada, mas vamos assim, você tem uma casa abandonada ali e tal, então você tem uma janela que ela tá trincada, e aí, né, as pessoas começam a atacar mais pedras, você tacar mais pedra ali vai acabar piorando, né? Então a gente precisa realmente olhar com um pouco mais de cuidado aqui e evitar que aconteça essas coisas, né? Evitar deteriorar mais ainda, né? Só esse complemento aqui, eu achei bem interessante que toca nesse ponto, né? Eu acho que esse problema que a gente está conversando, ele está muito ligado ao papel lá do Tech Lead
e que é um desafio para quem é tech lead vender, né? Vender e, não sei, mostrar uma matriz de rastreabilidade do impacto, né? Do impacto real, porque a gente vai dizer, olha, eu preciso de 2 sprints para documentar, e o negócio vai dizer, não, aí eu tenho aqui, olha, aqui está tudo mapeado aqui, também. Se a gente não fizer isso agora, sei lá, daqui a um ano a gente pode perder um programador que é muito bom, que é essencial, e a gente não vai ter quem substitua ele, né? A gente não vai ter a gente não vai ter uma gestão de conhecimento aqui. Não tenho o Wiki, não tenho, sei lá, não tenho o Confluence da vida com uma documentação que dê suporte para quem vai entrar, por exemplo, para conhecer melhor, conhecer os processos, conhecer o produto que a gente está trabalhando. E não sei, cara, tem que vender isso, tem que vender, tem que... Aí é o desafio, como o Leandro falou aí, da parte da gestão do time aí, né? Porque eu acho que isso resolve, né? Tipo, eu lembro quando eu fui tech lead há milhões de anos atrás, que era tipo assim, como vocês estão falando, né? Tinha vários sistemas, né? Legado, e tinha o pai, a mãe, sei lá, cada um tomava conta de um sistema, e eu acabei com isso, né? A primeira coisa que eu fiz foi acabar com isso. A gente criou um wiki e colocamos a documentação lá, e eu fui espalhando pelo time as responsabilidades. Eu não deixava a responsabilidade só com uma pessoa, entendeu? E eu usei algumas técnicas também de trabalhar em duplas, essas coisas aí. Meio que foi uma experiência legal, 1 milhão de anos atrás. Mas eu acho que esse é o desafio, né? É um desafio porque, no final das contas, o mercado sempre... Eu ia até perguntar para vocês se vocês acham que isso é inerente ao ser humano, né? Que sempre vai escolher aqui, olha, esse aqui vai tomar conta esse dev aqui vai tomar conta aqui desse legado, sei lá, como o Rafael falou aí, né? Desses 5 microserviços aqui, tu quer o pai aí, tu quer a mãe. Você foi que levantou a mão? Eu. Tipo assim, né, eu sou da área de teoria, né? Eu sou formado em ciência da computação, então, em tese, eu sou mais cientista do que programador, tá? Então, como é que eu enxergo aqui isso daí, tá? Você tem um espaço solução, tá? Que como você vai colocar os desenvolvedores para desenvolver aquele pedaço da feature, aquele pedaço do conhecimento, né? E o objetivo principal que você vai ter lá, né, vai ser dinheiro, né? Dinheiro entrando, dinheiro saindo. Então, você tem que ter um saldo positivo nisso daí, senão a empresa não se mantém, né? O que acontece, né, que dificilmente, tanto um lado quanto o outro quer enxergar, é que o quê? Né, vai ter situações em que a gente vai ter que escalar colinas, tá? Tem que fazer um esforço sobre-humano, passar por perrengues, tá? Entrar, digamos assim, no negativo do nosso objetivo, gastar muito esforço, para que depois a gente alcance uma rampa de estabilidade muito melhor, né? Um caminho muito mais natural para depois subir, né? Então, é um esforço de otimização, de caminho de exploração, né? Que você tem várias opções ali para onde decidir, como decidir caminhar, né? E que, como um legado, você vai ter situações que não vai valer a pena fazer o hill climbing, porque você sabe que aquilo dali está destinado a acabar, ou então em situações que aquilo dali é o core do seu produto e que você faz sentido você gastar um tanto a mais para que depois você consiga colher o resultado, deixando o dinheiro fluir, seja porque os seus programadores estão mais eficientes, seja porque o seu programa está mais eficiente para o usuário conseguir chegar e usar, ele não fica travacando no meio do caminho, fica mais fluido. Se fica mais fluido, o usuário gasta mais, usa mais tempo, né? Seja porque você diminuiu o gasto de manutenção com o servidor, porque agora você pegou aquela sua JVM antigona, trocou por um Graal e agora você não precisa mais de 320 GB, você consegue lidar com 16 GB e tudo rápido, né? Então, é sempre aquela escolha, né? Quais são os trade-offs? O que eu vou estar tirando de um canto para botar em outro? Aí eu sou bastante adepto das melhorias incrementais, né? A gente tentar fazer isso de forma oportunista. Pegando um gancho também que o Ponte falou lá, né?
a gente tentar, quando a gente da equipe técnica tenta vender aquela tal da sprint de refactoring, esse sprint que vai... Eu acho que isso não vende mesmo, porque como você vai convencer o pessoal de produto, o pessoal da gestão, de que você vai parar 2 semanas a equipe, para uma parte da equipe para fazer refactoring? Isso para mim, é muito difícil vender. Né? Embora todos nós gostaríamos, né, de trabalhar com refactoring, mas eu acho que a gente tem que aceitar, né? Eu já fui no passado um pouco adepto dessa prática, assim, não, vamos fazer sprint de refactoring, mas eu aprendi a duras penas na minha experiência de que é totalmente pointless, assim, sabe? Então, eu acho que é focar no produto, focar na entrega, focar no valor que vai gerar e aproveitando os pequenos espaços que tem para ir fazendo refactoring oportunista onde der. Tá? Isso é saber lidar com sistemas legados, com sistemas que já têm uma história, né? Então, saber aonde que a gente consegue entrar aqui, né? Alavancar em alguma prática, de novo, com aquela ideia, sem precisar abrir cozinha, falar, estou fazendo refactoring. Aí você está entregando o jogo, né? Então, acho que a gente consegue, sabe, essa ponte de negociação, essa ponte aqui, sem precisar ficar negociando sprint, a gente vai parar 2 semanas. E aí o que acontece? Aí o time parou 2 semanas para fazer o refactoring, nós sabemos que não vai resolver em 2 semanas o software, não vai resolver em 2 semanas, obviamente não, então, um mês que seja, enfim. E depois a gente vai voltar com os problemas ainda que a gente tem no dia a dia, não resolveu nada, e aí a gente só atrasou entregas, e aí deixou o pessoal de produto um pouquinho frustrado, né? E aquela coisa toda. Então, acho que é aproveitar, né, as pequenas oportunidades aí para melhorias incrementais. Tem técnicas, né? Acho que no livro que vocês citaram aí, tem técnicas lá para lidar de forma incremental, né? Tipo, Eu gosto aí mexe, bastante desse livro. tem uns exemplos lá que não muda o nome do método, muda o nome do método antigo, mas, por exemplo, quero acrescentar algumas coisas novas, sei lá, um log ou algo parecido. Aí o nome do método novo fica com o mesmo nome do antigo, que chama esse novo método de log mais o antigo. Tem várias técnicas que fazem para a gente trabalhar de forma incremental, mas é uma boa visão do Leandro aí. Tem alguma observação, Rafael, não, sobre isso? Eu concordo Já com falou, eles, né? Massa demais. Beleza. Então, acho que deu o nosso tempo aqui. Pessoal, não se assuste. Toda vez que eu falo que deu nosso tempo, ainda falta mais uma meia hora, mas enfim, só deu tempo das minhas perguntas, né? Eu acredito que já é suficiente até aqui para ajudar quem está assistindo a gente. E aí eu queria deixar aberta a última pergunta aqui para vocês sobre o tema, depois vai ter outras perguntas. O que vocês acham que faltou a gente conversar aqui sobre esse tema? Hein? Aí agora sim, em ordem alfabética, por favor. Jefferson. Cara, a beleza do legado. Se falou, legado é bom, legado é ruim e tal, mas além de tudo, certo? O legado é feio? É, mas no legado também tem sua beleza, tá? Como o Leandro falou, né, Rafael também, né, contexto é tudo, né? Então, tipo, tem uma resposta lendária no Stack Overflow em português, do Ono Sendai, que ele conta a historinha do mestre programador, tá? Em que perguntam para ele o que é o código legado, né? E o programador Júnior que estava lá com ele, né, olhando a cidade lá na China, 5.000 anos atrás, uma cidade que eles estavam construindo toda de ouro, marfim, brilhando assim, exacerbada, né? E no meio daquelas construções todas, né, um poço artesanal, né, um empilhado de pedra que servia para guardar grãos, né? E chegaram e perguntaram pro mestre programador, cara, e aquela parte feia da cidade? E o mestre programador chega e fala, cara, aquilo dali não é a parte feia da cidade. A cidade toda começou porque teve aquilo dali. E em cima daquilo dali, nós construímos em volta, nós crescemos em volta e nós podemos prosperar, né? Eu passei aqui o link para o Carlos, vai estar disponível isso daí, certo? É uma resposta sensacional que permite você sentir até mesmo o Feng Shui da programação vendo aquela resposta lá, cara. É magnífico você poder enxergar a beleza no legado. Quero fazer uma observação que eu passaria horas escutando as histórias que o Jefferson tem para contar e essas... Incrível, incrível, muito bom. Não sei se você vai falar, mas eu acho que é sempre, assim, qualquer tema que a gente trouxer para qualquer podcast, qualquer live, qualquer coisa, é um negócio assim,
infindável, né? Não tem fim. Mas é interessante quando você consegue discutir sobre estratégias, né, da literatura de evoluir legados. Eu eu participei de poucas migrações de legados, mas também quem já tem experiência e que me passou pela migração de legados, né, que foi de ponta a ponta mesmo ali, né? E isso geralmente dura talvez 2 anos uma migração dessa com sucesso, antes de se desligar a chavinha lá do legado antigo, né? Acho que são temas interessantes, né? As estratégias conhecidas e publicadas na literatura e a experiência de fato no mundo real de quem já passou por isso. Beleza. Eu acho que é importante para quem está assistindo a gente. Eu acho que eu posso puxar um tema aqui, se vocês quiserem comentar, fica à vontade. Porque a gente está muito falando de produto, né? Mas tem questão do código legado e tem a questão de tecnologias legadas, né? Tecnologia, linguagem de programação legadas, entre aspas, né? Porque, às vezes, a pessoa está lá, eu estou aqui no hype, sei lá, JavaScript, React, Rust, Go, sei lá, e estou vendo nas redes sociais, ou, sei lá, mesmo na faculdade estou vendo essas coisas, e aí o pessoal meio que fica com medo, né? Eu ficar com medo de, pô, vou aceitar, tem um desafio aqui, que é para trabalhar com Java, ou para trabalhar com Ruby, legado, etc. E que, não sei, eu recomendo que as pessoas vivenciem isso, né? Quem está começando, ou mesmo quem é pleno, ou mesmo quem é sênior também, se ainda não vivenciou, recomendo que vivencie isso, né, cara? Eu sou um cara que eu vivo ali ó, Kubernetes, para cima para baixo. Assim, eu sempre tive uma visão estou bastante tempo no mercado, e sempre, meio que uma coisa que eu aprendi é que sempre é bom estar olhando para o que resolve, né? Não é que eu vou ficar olhando para o hype, né? Eu vou ficar olhando para o que resolve. E isso de olhar para o que resolve é uma coisa bastante abstrata, né? Tem coisa que resolve que é nova, tem coisa que resolve que é velha, tem coisa que resolve que está no meio do caminho, mas eu acho que a vivência é muito importante, né? Então, todo dia nas redes sociais, todo mundo debatendo aí sobre senioridade. Quer ganhar senioridade? Vai, abraça um legado, ou uma tecnologia que para vocês é legado, que se bobear não é. Por exemplo, o Jefferson citou um exemplo aí, porque muita gente fala sobre performance. Pô, cara, for pesquisar de verdade, tem até vídeo aqui nesse canal. Tem vídeo no canal sobre o State of frameworks em linguagem de programação. Mas se pesquisar, o Java sempre tá no topo também. Um exemplo, né, de tecnologia que muita gente diz que morreu, mas questão de performance está lá entre os 3 primeiros, se não me engano, é até a primeira, se eu não me engano, né? Dependendo da forma que é feita a implementação. Então, tem que tomar cuidado, né? A gente tem que procurar se informar, ler esses relatórios de states que tem por aí, e que, se puder, participar, como o Rafael falou aí, participar de um projeto de ponta a ponta, né, até matar um legado, é uma boa experiência. Eu acredito que vai aprender mais com isso do que se pegar um cargo de tá no hype, por exemplo. Vai que vira pai aí de 5, 6 microserviços. Enfim. Verdade. E é isso. Enfim. Eu queria que vocês recomendassem para o pessoal aí algum livro ou algum tipo de conteúdo relacionado a esse tema que a gente está conversando aqui. Fica à vontade. Vai lá, Jefferson, na ordem alfabética. Cara, normalmente eu acompanho bastante o canal do Dave Farley, o Continuous Delivery, o YouTube, né? É tanto que eu sou um seguidor da seita do Continuous Delivery, né? E ele fala bastante disso, de entrega contínua, de como lidar com o legado, tá? Eu acho que é um conteúdo incrível que vale a pena, né, dar uma ouvida para ele, para entender bastante disso daí. Uma literatura que eu recomendo bastante é aquela que a gente mencionou aqui, o livro do Programador Pragmático. Eu acho que ela ajuda bastante ela abre, pelo menos para mim, né? Ela expandiu aqui os horizontes no sentido de enxergar software. Então, me ajudou bastante a ganhar um pouco mais de maturidade quando eu estou lidando com sistemas legados, até mesmo em projetos que se iniciando, né? Então, recomendo bastante esse livro, tá? Para mim, ele é mesmo atemporal. Outra coisa que eu recomendo nesse tema especificamente são literaturas do Joel Software, né? Vou até colocar o link aqui no chat. Então, ele escreve coisas bem interessantes sobre isso. Eu também escrevi no passado, né? Sobre a questão de reescritas, né? Cuidado
com essas coisas e por aí vai. Muita coisa que a gente tocou aqui hoje. Massa, hein? Só coisa boa. Fica até sem muita indicação, né? Eu acho difícil, para mim de cabeça é difícil em pegar um livro e indicar uma literatura de isso aqui que ensina como evoluir, como migrar, como manter software legado, né? Na verdade, cedo ou tarde você vai ter que ter essas habilidades, né? Eu acho que estar por dentro das técnicas e práticas de engenharia ágil vão te ajudar a manter qualquer tipo de software, pelo menos na minha experiência no mundo corporativo, tá? Mas pensando em livro, né? Tem aquele livro milenar lá, que é o Growing Object Oriented Software Guided by Test, né? Que é como é que evoluindo o software orientado a objeto guiado por testes, né? Ou mesmo o livro de refactoring do Fowler lá, que ensina como fazer refactoring. Não reescrita, refactoring, né? São duas coisas distintas. Mas eu acho que se você não quiser nenhum desses livros, mas se você estudar sobre como escrever testes, você já vai estar agregando bastante valor no software que você desenvolve hoje ou no software que você venha a manter, né? Que é como o Leandro falou, de forma incremental, né? Eu vou pegar um software legado, eu vou lá e adiciono ali algumas práticas de engenharia, como, por exemplo, alguns testes ali para ajudar a evoluir aquela feature que eu fui corrigir um bug, eu fui evoluir. Então, no geral, na minha experiência, gira muito em torno de testes e de maximizar a confiança de manter o software e entregar software. O meu ponto de vista, acho que se a pessoa puder tentar usar TDD e documentar, fazer, nem que seja uma documentação simples daquela task que ela está fazendo, ou sei lá, daquela issue que está tentando resolver, acho que já é grande coisa. Eu recomendo o que a gente comentou aqui, acho que alguém de vocês comentou, que é o Work Effectively with Legacy Code, do Michael Fitters, dando uma olhada nele também. E também o livro que eu sempre recomendo, né, ultimamente, que eu estou lendo atualmente, que é o Mythical Man Month, também trata de muitas coisas que é bem antigo, mas tem tudo a ver, totalmente atual. O livro que envelheceu muito bem, não é que ele envelheceu bem, ele envelheceu muito bem, e acho que tem tudo a ver com as coisas que a gente conversou aqui, e também tem muitos conceitos bons, assim, pessoal, tem muita coisa relacionada ao negócio e a relação dos devs com o negócio, vai ajudar muito vocês que estão acompanhando a gente aqui. Tá, e agora que vocês puderem recomendar alguma coisa de cultura pop, sei lá, filme, série, ou então livro também, que vocês estejam acompanhando, que você acha que seja legal para o pessoal assistir, que está vendo a gente. Vai lá, Jefferson, começa. Ordem alfabética. Cara, eu gosto bastante desse mundo, RPG, fantástico e tal. Eu tenho que admitir, certo, que um lugar ótimo para você embarcar é ler a coleção de mais de 12 volumes do Como Treinar Seu Dragão, cara. Aquilo dali tem todo um estudo ao redor, tá? É um livro puto infantil? Isso importa? Não, porque é muito bom, tá? Tem toda uma história que a Cressida Cowell, né? Ela traduz do antigo norueguês, que quem escreveu foi o Soluço, certo? Tem toda uma construção da história ali que ela constrói, ela vai pegando aos pouquinhos, ela vai juntando as coisinhas, incremental de modo que chega, tô todo arrepiado, né? Chega numa culminância da história, né? Que ela consegue entrelaçar tudo de uma maneira muito bonita, é uma verdadeira jornada épica, né? E que representa bem aquela história da saga do herói, né? O herói de mil faces, né? Eu acho que, né, como todo programador, a gente deveria entender bem o porquê que a gente deve construir boas narrativas e o porquê que é interessante a gente aplicar a ideia da saga do herói. Leandro. Foi interessante. Eu posso ter um pouco de decepção aqui depois dessa super recomendação aqui do Coelho, mas eu não sou uma pessoa assim muito vivida nessa questão assim, né, de eu ser um acervo, né, de cultura, essa questão de filmes e séries e tal. Mas uma coisa que eu gosto bastante, estava até olhando aqui agora na minha lista do Netflix, tá? Então tive que roubar aqui, que eu não tenho nada lembrado. Ó, o tanto de livro que ele tem, ó. É incrível. Com ele é muita cultura. Tem que emitir som para aparecer, tem que emitir algum som. Quem não tá escutando? Tá escutando. Tá aqui o Como Treinar Seu Dragão. É incrível. Começa aqui e vai até aqui.
Massa. E do lado dele eu tenho Era de Mil Faces do Campbell. O meu tá com blur aqui, né? Mas ali tem alguns livros ali. Nem se compara. É um terço do que o Jefferson tem aí. Mas o que eu tenho ali é mais livro. Eu tenho sobre parentalidade, né? Coisas assim. Tenho, então, assim, eu sou meio boring. Então, essas coisas assim. Quando o pessoal começa a falar sobre filmes, séries, eu fico quieto porque eu não tenho muito como contribuir. Mas eu assisto coisas mais populares ali no Netflix, né? Então, olha só, tem aqui Breaking Bad, Better Call Saul, clássicos, né? Um que eu gosto bastante, eu gosto de séries eu gosto de séries épicas também, né? Eu gosto de drama e séries épicas, tipo Piratas, Vikings e por aí vai. Então, eu gostei muito, uma série que me marcou muito, é o Black Sails, The Black Sails, adoro aquela lá. The Last Kingdom também, eu gosto bastante. Enfim, é, é isso, né? O resto aqui é filmes que eu fico vendo aí, aleatórios. Não é muito como contribuir aqui, não, desculpem. Eu sou semelhante ao Leandro, né? Eu sou meio boring com as coisas, né? Mas, assim, eu gosto de filmes, séries e tudo mais. Então, vou falar aqui 3 coisas, tá? 2 filmes, na verdade, filme, série e tal. E jogo. Se você puder, tem um Nintendo Switch e jogue lá um Zelda e você não vai se arrepender. É uma obra-prima aquele jogo. E aí, sobre filmes, né? Eu acho que se você tem Apple TV ou não, assine ali e invista seu tempo em assistir Ted Lasso, melhor série da sua vida. Você vai se apaixonar por aquela série e vai chorar de tristeza quando ela acabar. Quer falar, Jefferson? Sim, você me influenciou digitalmente para comprar Bom, Metroid pro Switch, cara. Metroid é uma Muito obra-prima. bom. É bom pra caralho. E outra série agora que eu assisti recentemente, e eu acho que vale a pena quem gosta de uma comédia leve, mas que tem uma pitada ali de reflexão ali, é Machos Alfa, tá na Netflix. Tá na segunda temporada, saiu agora em fevereiro. Então imagina 4 amigos, assim, tipo nós aqui, cada um com suas características, sendo desconstruídos, né? Participaram de um curso de desconstrução do machismo, e aí eles estão bem confusos de como é que eles aplicam isso, né, no dia a dia, e como é que eles identificam os machismos. E aí é uma comédia muito leve, assistir aí com o seu marido, com sua esposa, com seu namorado, sua namorada, que vai levar algumas boas risadas. Pô, bacana, beleza. Ultimamente eu tô assistindo os filmes do Anthony Fuqua, que, tipo, tem aquele Invasão à Casa Branca, tem aquele lá com Denzel Washington agora, acho que é The Equalizer 3. Assim, tá assistindo por assistir, mas assim, recomendação, recomendo quem não foi ir no cinema, se puder, se tiver como ir assistir em IMAX, a segunda parte de Duna. É muito bom mesmo. Muito bom, muito fantástico, fantástico. E o outro filme que eu recomendo é ficção americana, né? American Fiction. É muito bom, muito legal. É um filme leve, assim, que trata de alguns temas pesados relacionados a quem é negro, né? Quem é preto. Mas é muito engraçado, assim. É muito. Eu achei bem feito, né? Eu gostei. Eu me senti muito bem assistindo esse filme. Assim, não achei um filme pesado, achei um filme, uma comédia muito, muito engraçada, assim. Acho que não é à toa que foi indicado ao Oscar, assim, acho que quando um filme é indicado ao Oscar, sempre tem uma coisa diferente, sabe, assim, é um filme que parece um filme comum, mas não é, assim, tem um tempero um pouco diferente. Dependendo da pessoa que vai assistir, pode achar uma coisa boba, mas não é, assim, tem camadas, assim, sei lá, gostei muito, gostei muito. E é isso que eu tenho para recomendar. Então, eu vou deixar agora aberto para vocês para despedida, né, finalmente chegamos no final. E agora é em ordem alfabética, por favor, começando pelo Jefferson. Bem, hoje mesmo, foi ontem no Twitter, né? O Danilo ele lançou uma pergunta, por incrível que pareça, coincidentemente, tá? Mas extremamente pertinente aqui, né? Que isso me lembrou que você falou dos carrapatos de legado, né? Tipo assim, trabalhar com legado te deixa defasado? Então, fica aí o questionamento, né? Se por acaso uma coisa tem correlação com a outra ou não. Leandro, É, contigo? eu não vi essa discussão, mas eu acho que, até dado a nossa conversa aqui hoje, eu teria uma resposta já para isso, né?
definitivamente não, né? Então, assim, não sei, minha percepção, tá? Então, eu agradeço bastante aí o convite da Carlos de participar dessa discussão aqui com esses bravos aí, guerreiros aí dos legados, amarajados legados, o Coelho, enfim, teorista, cientista com computação, somente brilhante aqui, o Carlos também aí, você é louco, o rei do DevOps. Então, queria agradecer, tá, esse convite. Quem quiser depois trocar uma ideia lá no Twitter, né? Leandro NSP, lá estou sempre ali compartilhando coisas, fazendo às vezes também um pouco de shitposting, compartilhando algumas coisas técnicas. Eu tenho feito também, eu tenho escrito, eu gosto de escrever bastante, né? Então, escrevo, uma coisa que eu fazia de criança, né? Escrever, assim, e da minha mãe isso. Então, eu escrevo no DevTool, e acabo escrevendo alguns artigos técnicos ali, então, é o mesmo handle, tá? Então, Leandro NSP. E no ano passado eu comecei a fazer live streams na Twitch e no YouTube, né? Sou muito ruim de fazer live, tá? Então, bem bastante noob. Você é louco, ontem, fazendo esses dias aí, a música tava mais alta que a minha voz, sabe que coisa horrível, né? Então, é um velho fazendo live, é isso. Isso dá pra colocar um velho fazer live, né? Aí eu tô fazendo, às vezes, falando sobre coisas técnicas, então eu tento, só coisas técnicas, né? Acho que eu só sei falar sobre isso, né? Coisas técnicas. Por isso que eu sou um pouco boring com filmes e outras culturas. Enfim, eu fico limitado a falar sobre coisas técnicas, então, porque eu gosto, é uma coisa que eu me divirto falar sobre coisas técnicas. Então, aí eu tento trazer um pouco de tudo, com coisa versátil ali, tá? Coisas relacionadas à computação em geral, não ficar focado numa tecnologia em si, eu foco numa tecnologia, depois eu acabo direcionando um pouco para outra e por aí vai, né? Fica um pouco nisso aí. Então, obrigadão, e é isso. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, muito bom estar com vocês conversando aí sobre temas que fazem parte do meu dia a dia, ou que já fizeram alguns anos atrás. Eu já não trabalho com tanto legado assim, mas é feliz de estar discutindo um tema aí que eu encaro com muita naturalidade e eu acho que todo mundo deveria encarar. Legado não é algo ruim, é só um sistema que funciona e precisa ser mantido e estão te pagando para manter, melhorar, evoluir aquele sistema. E não para ficar criando software com tecnologia que você gosta, tá? Então abrace o contexto, abrace os legados aí, a sua vida tende a melhorar. Né? E não acredite quem vende qualquer curso ou qualquer coisa falando mal de legado. Provavelmente essa pessoa só está se aproveitando ali de um marketing agressivo para te vender algo. Se você quiser me encontrar, eu sou uma pessoa que gosta de discutir bastante sobre sistemas distribuídos, Java e SQL, tecnologias boring, né? Boring techs, tecnologias bem entediantes, mas com um certo nível de profundidade, porque são temas que eu gosto de discutir e aprender nesses aspectos, tá? Sou uma pessoa um pouco controversa, mas é porque eu gosto de desafiar ali um pouco o status quo das coisas, não por ser uma pessoa arrogante, mas porque simplesmente tem algo que me cheira mal ali e qualquer discussão sem contexto é extrema demais. Ou é tudo certo ou é tudo errado, tá bom? Então, meu Twitter é @rponte, então tô aí para discutir qualquer coisa, pode me seguir, se puder, se quiser. Claro. Beleza. Só lembrando que sempre eu coloco a referência do que a gente falou aqui, o que eu puder coletar, eu sempre coloco, e sempre coloco também link para os perfis de quem eu convido. Né? Vou colocar link de todas as redes sociais, assim, onde eles são mais famosos. Né? As particulares eu não vou colocar, não. Mas esse do Twitter eu vou colocar os canais que eles têm, Massa. e enfim. E eu queria agradecer muito a presença dos senhores, né? O Francisco não pôde vir, ele ele também estaria aqui, né? Eu ia fazer até uma brincadeira com o pessoal da Rinha de back-end está todo aqui, mas aí não pôde vir, e teve imprevisto com a Enel, né? Mas que seja, a gente vai ter outros episódios, mais um outro episódio no futuro, a gente já acertou aqui. E eu pensei, cara, desculpa, mas eu pensei que com a presença do Zan aqui hoje, a gente ia conseguir de fato saber os critérios da RIM, olha só, né? Não deu. Mas é isso, muito obrigado, senhores. Acho que meio que o episódio respondeu a pergunta que o Jefferson colocou, né? E é não, né? Como o Leandro diz, além de ser não, é não, muito pelo contrário, né? Talvez se vocês querem se aperfeiçoar de verdade ou enxergar o que resolve de verdade, acho que vocês têm que tentar abraçar um projeto com legado, né? De preferência um parecido com o que o Rafael citou aqui, né? De ponta a ponta, né? Até morrer, etc. Mas, assim, eu acho que o objetivo do meu canal e dessa série de vídeos é falar sobre engenharia. Engenharia é uma coisa que está muito relacionado com o que resolve com o dia a dia e com o que faz sentido, né? Porque precisa de base científica, né?
Então, a minha ideia aqui é trazer a experiência dos meus amigos, né, para mostrar para vocês como é o dia a dia. E eu acho que enfim, eu acho que esse episódio aqui vai ajudar a clarear os olhos de vocês e tirar esses preconceitos, né, que o pessoal diz, legado é ruim, aí tem que tomar cuidado aí. Até esse conceito de legado, como vocês puderam ver aqui, e é bastante relativo. Pode estar criando uma coisa nova, que não é documentada, que não tem teste, que não tem nada, que ela já nasce legado. E, enfim. E é isso, muito obrigado, pessoal. Deem tchau, imitem os sons para vocês aparecerem no final aí. Tchau, tchau. Valeu, gente, obrigado. Olá. Opa. Valeu, gente, obrigadão, foi bom demais. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Deixa eu ver. Tá tirando aí?